Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e desobsessão e vamos comentar sobre o quinto livro, que se chama Painéis da Obsessão. Nós já estudamos os quatro livros anteriores, né, dessa série de obsessão, e estão todos no canal, nosso canal Leitura de Livros Espíritas. Tem uma playlist, você acessa por lá e vai vendo cada livro, tem toda a sequência dos estudos. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do evangelho. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos inicialmente agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois, pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde publicamos a gravação toda terça, após as 21 horas. Peço agora que vocês desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos do bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá hoje continuar, porque a gente fez o comecinho do capítulo 3, né? Então, um pouquinho só para dar um pontapé inicial ali, depois fechar a história. Agora eu vou continuar aqui o capítulo 3. Vou colocar aqui de onde nós paramos. Fiz só uma recordaçãozinha aqui básica, que o Argo estava se operando, né? Ele ia tirar o pulmão direito. E aí, nesse momento que ele já estava ali, já com a anestesia, já, e dormindo, ele acorda, vê todo mundo, olha para um lado, olha para o outro. E aí, ante a entidade veneranda, que ele enxerga a irmã Angélica, que é o espírito de luz, né, que está sempre, na verdade, vai falar que estava já sempre com ele, né, acompanhando ele. Ele olha e deixa-se vencer pelas lágrimas. Começa a chorar, aí a amiga reconfortou com palavras de estímulo e encorajamento, reassumindo a posição de equilíbrio, porque ele estava tendo até uns tremores, não sei se vocês lembram, que o corpo estava com anestesia e o perispírito, né, sempre influenciando o corpo e vice-versa. Aí ele estava uns tremores, tudo começou a reequilibrar, e ouviu com atenção a abnegada orientadora. A irmã Angélica vai falar. Aqui estamos para um estudo de urgência, no qual nos encontramos envolvidos. Aí ela chamou o irmão Bernardo, que trazia algum material que não conhecíamos. E aí o Miranda que fala isso, né? Então, na verdade, era algo que o Miranda ainda não conhecia no plano espiritual e pediu-lhe para que explicasse o seu conteúdo. E o Bernardo, servidor atento, desdobrou uma larga folha de papel e apresentou alguns gráficos, elucidando que se tratava de um organograma do corpo de Argos, apontando a presença da tuberculose pulmonar programada antes do seu berço, em razão dos compromissos negativos que foram adquiridos em reencarnação relativamente próxima, na Boêmia, que é um local que fica na Europa Central, que atualmente agora é a República Tcheca. E para lembrar sobre esses organogramas do corpo, nessa programação de reencarnatória, eu trouxe aqui os desenhos que a gente já aprendeu nos outros livros, já mostrei também, que é do pavilhão da reencarnação, que tem lá no nosso lar, no Instituto de Reencarnação, tem um pavilhão de desenhos, e a gente já até sempre chamou a atenção. Olha a quantidade de desenho aqui na parede, que são os programas, né, para os próximos, para a pessoa reencarnar, os desenhistas que cuidam disso, aqui os benfeitores, né, conversando. Aqui num quadro vai mostrar que estava o André Luiz, o Manassés, que é o instrutor, e a Anacleta, que era o espírito que ia reencarnar, e o Manassés está mostrando, André Luiz, o mapa, quer dizer, esse é o mesmo que o Bernardo está trazendo Argos agora, ele está mostrando para ele agora aqui onde vai ter o defeito, onde não vai ter, o que vai ter de, se eu não me engano, da Anacleta, acho que foi uma perna que ela teria aqui.
Não, não sei se foi ela que era a mãe de uns espíritos e ela estragou a vida dos filhos porque deu um monte de facilidade, ou era uma outra lá que pediu para colocar um defeito na perna, agora me confundi. Mas é uma programação com uma colocação é, programada direitinho, a Anacleto está aqui do lado, tá? Vai ter espíritos que vão participar, outros não. E aqui tem um outro amigo do Manassés, aí não falo o nome dele, e André Luiz está olhando aqui, porque aqui nesse mapa está mostrando, no outro desenho mostra que ele vai ter uma úlcera que vai aparecer numa certa idade, e aí vai explicar tudo por que teria. Então aqui vai explicar o caso Argos, né? Que na Boêmia, traiçoeiramente, Argos cravara um florete na região pulmonar de um desafeto, cujo corpo veio a perecer em decorrência do crime, que ficou impune, ignorado, exceto da sua e da consciência da vítima. Nos estertores da agonia final, entre golfadas sanguíneas e asfixia cruel, a vítima jurara vingança a qualquer preço. Omitindo detalhes e adiantando as explicações, o irmão Bernardo adicionou esclarecimentos sobre a existência posterior. Então, aqui o caso é o seguinte, só para esclarecer, que parece estar meio confuso, na Boêmia foi uma encarnação onde ele fez isso, esse crime. Depois veio uma outra encarnação, que não foi dessa, e agora naquele estado, lá, tá? Então ele vai falar que ele vai adicionar agora as esclarecimentos dessa que foi antes dessa encarnação que ele estava agora. Então, ele fala que nessa existência posterior a esse crime aí, ela não fora tão bem sucedida como seria desejar. Então, ele passou uma existência inteira e não conseguiu consertar, nem fazer, nem utilizar lá, as facilidades e as bênçãos que ele recebeu bastante bem, e aí ele acabou tendo, vamos dizer, tendo as consequências nessa que ele está agora, né? E aí fala que ele adicionou esses esclarecimentos sobre essa existência, depois da época do crime, pois não foi tão bem sucedido como seria desejasse, detendo-se na atual, e agora o Bernardo vai falar sobre a atual encarnação, cujo término estava previsto para aquele dia, com possibilidade de prosseguimento através da generosa moratória, a depender das circunstâncias que seriam no momento examinadas. Então, estava marcado para ele partir nesse dia mesmo. Mas aí agora estão conversando. Em seguida, a irmã Angélica, com muita calma e doçura, abordou os fatores necessários ao êxito do processo de ressarcimento espiritual, no qual Argos se encontrara em curso ao lado de Áurea. E a irmã vai falar assim: intercedemos diretamente a favor do teu recomeço corpóreo, considerando as condições em que se der o retorno do filho querido à pátria espiritual. Então, quando ele voltou na encarnação anterior, já não voltou muito bem. Então, aí ela foi lá e pediu novamente, pediu por ele, né? Atendendo aos seus anseios de renovação, não nos furtamos ao dever de interferir em teu favor, junto aos programadores das reencarnações, embora reconhecendo a precariedade das tuas forças morais e emocionais. Então, né, ainda voltou muito, muito ainda imaturo, né? O passado de todos nós é carga pesada, que nem sempre conseguimos conduzir como seria de desejar. Não raro, muitos reinícios de atividades para a redenção culminam em agravamento de débitos, que somente as expiações lemnificadoras conseguem ajustar mediante processos mais drásticos para o ser espiritual. Isso aqui eu trouxe já tem um tempo, acho que foi no início desse livro, eu trouxe esse trechinho, ou até no final do passado, esse trechinho que fala que muitas vezes a gente vai culminar agravando os débitos na encarnação, né? E aí ela continua falando para ele. Prometestes lutar na arena íntima com todos os recursos ao teu alcance. Rogaste a claridade da fé, a fim de que dispusesses dos valores mais preciosos da vida. E anelaste pela presença de Áurea, com quem deverás marchar, de modo que ambos cresçam para Deus e para a superação de vós próprios. Esclarecido quanto à gravidade do projeto, informaste que não medirias esforços, e recordado daqueles que ficariam na retaguarda, desejosos de te atingir, reuniste argumentos para demonstrar que o teu amor venceria o ódio e o teu sacrifício superaria o orgulho, abrindo portas à comunhão fraternal. Advertido quanto aos convites à insensatez e aos desejos, mediante amigos frívolos e invigilantes que te chegariam através do impositivo dos reencontros,
te dispuseste a abraçar a cruz do trabalho, a usar a meditação para discernir e a prece para triunfar. Ele prometeu mundos e fundos, né? E pelo que ela está falando, ele não cumpriu nada. Inclusive, ele até falou, né? Tá vendo que falaram para ele alertar, olha, vão ter amigos frívolos e vigilantes que vão te encontrar. Então, é um positivo dos reencontros. Teriam, tipo, né, colocados ali já num propósito, né? E aí ela continua falando: chegamos ao momento decisivo da primeira etapa do teu programa de ascensão. O amor escasso não te auxiliou para evitar o agravamento da enfermidade kármica, ou seja, o amor escasso que foi da outra, dessa existência anterior, não ajudou, porque ele não, né, não, teve, não doou muito amor, não trabalhou, né, nesse sentido de se melhorar, então não auxiliou ele para evitar o agravamento da enfermidade kármica, que é essa tuberculose. E a cirurgia se te impôs como medida recuperadora. A partir de então, maior soma de aflição e desconforto te chegará, para que não te esqueças dos compromissos que te cumpre desenvolver. A dor será o teu sinal de libertação, e a deficiência orgânica te constituirá um motivo para vinculares-te a nós outros, deixando de sustentar nas provas da elevação espiritual. Não negamos que a tua vida dependerá de ti, de tuas ações, do teu estado mental. Amigos queridos e benfeitores na marcha terrena pontificaram-se a auxiliar-te com segurança, a partir de agora, neste segundo período da tua existência. Todavia, de ti dependerá a luta, definindo-te na ação do bom serviço, construindo merecimento que te dará couraça para enfrentar as batalhas cruas e surdas que virão. Saúde aparente não te credenciará a novas investidas na loucura, pois que será empréstimo divino, de cuja aplicação te serão pedidos os dividendos, tendo-se em vista os choques em que te verás comprometido. Então, estão fazendo outro empréstimo, né? Estão dando mais uma chance a ele e vai ser cobrado. Não te será uma aventura ao país do prazer nem da inutilidade. Antes, uma viagem à escola de luz e de ação, para granjear mérito e receber com bondade os inimigos que se te acercarão, suplicando ajuda e amparo. Aí Argos não cabia de angústia e expectativa. À medida que ele ouvia os conceitos enérgicos, apesar de enunciados com brandura, recordava-se dos problemas que o assinalavam e lembrava os sérios insucessos em que já tombara. Porque o espírito, né, quando a gente sai, a gente faz esse nosso desdobramento, a gente fica com a mente, né? E a mente traz todas as nossas lembranças, e aí nesse momento ele tava, voltou, conseguiu ver, né, lembrar que ele prometeu, aí sabe, sentir que ele não está cumprindo, e aí viu os erros e começa a pensar. E ele, nesse momento, mesmo assim, aí teve um silêncio que fez espontâneo, e ele suplicou. Ele vai falar: benfeitora e mãe querida, embora eu reconheça não possuir qualquer mérito para pedir, já que não me caracterizo por nenhum crédito que possa apresentar, suplico prosseguimento na luta. Necessito de investir tudo nesta oportunidade nova, preparando o futuro que se me desenha convidativo. Jamais me senti tão confiante após os ásperos anos da infância e os difíceis dias do começo juvenil. Encontrei a doutrina espírita que me explica a vida, como um sol que me despontasse na noite mental, a clarear-me por dentro. Compreendo a importância e a finalidade da reencarnação. Sei do benefício da dor e, por isso, não rogo saúde, nem posição de destaque. Antes, suplico que não me sejam regateados testemunhos que me curvem a cervix, nem frustrações que me estimulem a reflexão. Anelando pelo serviço de Jesus, no qual me resguardarei do mal que temem permanecer no meu íntimo. Reencontrei Áurea, que me acena esperança e em quem desejo localizar refúgio e paz na afetividade, acalmando-me. Agora que a vida me faculta ver melhor e entender os meus próprios erros, bem diria prosseguir no corpo, limitado que seja, o qual transformarei num santuário. Se a paternidade me honrar às horas, terei alcançado o momento máximo e não hesitarei em sacrificar-me, superando-me em dedicação ao Cristo libertador. E aí ele não pôde prosseguir. A emoção dominou-o, quase o convulsionando. Não fosse a providencial ajuda de Bernardo, mentalmente convidado ao socorro pela venerável Angélica.
E a irmã Angélica vai falar. O livre-arbítrio responde pelo crescimento do espírito, desde que não interfira no determinismo das leis soberanas, tanto quanto estas não se impõem sobre aquele em violência de ação. Terás o teu pedido deferido pelos maiores da espiritualidade. E novo reforço de energia te será aplicado ainda hoje, à noite, quando passem essas horas de traumatismo orgânico. Então, daí nós vamos ter a referência, especialmente pelo esse trecho da história, a gente também já comentou alguma vez o livre-arbítrio e o determinismo das leis. Vamos ver aqui agora o anexo de Joana de Ângeles, do livro Plenitude, que vai falar sobre isso. Então, Joana de Anjos vai trazer vários detalhes, que a gente também tem pedacinhos desse que a gente já estudou, mas como aqui está falando diretamente, né, sobre determinismo e o livre-arbítrio, vamos ver. Nesse livro, no capítulo 3, Origem do Sofrimento, Joana vai falar. Conforme acentua a doutrina espírita, o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. Esse determinismo, inevitável apenas em alguns aspectos, nascimento, morte e encarnação, estabelece as linhas matrizes da existência corporal, propelindo o ser na direção da sua fatalidade última, a perfeição relativa. Os fatores que programam as condições do renascimento do corpo físico são o resultado dos atos e pensamentos das existências anteriores. A vida são os acontecimentos de cada instante, a se encadearem incessantemente. Uma ação provoca uma correspondente reação, geradora de novas ações, e assim sucessivamente. Desse modo, o indivíduo é resultado das suas atividades anteriores. Nem sempre, porém, se lhe apresentam esses efeitos imediatamente, embora isso não o libere dos atos praticados. Então, nós estamos até vendo isso, né? Porque foi numa encarnação que ele errou, passou outra, e aí agora está né, na terceira, na sequência, que agora é que ele está vendo o resultado, né? Vamos dizer, colhendo a semeadura. Nem sempre se apresenta imediatamente, como falei. É possível que uma experiência fracassada ou danosa, funesta ou prejudicial se manifeste a outras pessoas, como ao seu autor, por meio dos resultados após a próxima ou passadas algumas reencarnações. Esses resultados, no entanto, chegarão de imediato ou em mais tardio tempo. O certo é que virão em busca da reparação indispensável. Da mesma forma, estamos falando de erros, né? Mas da mesma forma, as construções do bem se refletirão no comportamento posterior do indivíduo, sem que, necessariamente, tenham um caráter instantâneo. Portanto, os sofrimentos humanos de natureza kármica, que a Joana gosta de usar muito kármica, ela e o Miranda também usa, né? Então, é como se fosse uma natureza de colheita, né? Do que você já passou. Então, esses sofrimentos podem apresentar-se sob dois aspectos, que se complementam: provação e expiação. Ambos objetivam educar e reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo, na busca da plenitude que as aguarda. Que as aguarda. Então, é para sempre para educar, nunca para punir, a gente sabe, né? A aprovação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato. Examinadas suas fichas de evolução, avaliadas suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o cometimento. Apresenta-se como tendências, aptidões, limites e possibilidades sob controle, dores suportáveis e alegrias sem exagero, que facultem a mais ampla colheita de resultados educativos. Nada é imposto, podendo ser alterado o calendário das ocorrências, sem qualquer prejuízo para a programação iluminativa do aprendiz. A ação do amor brinda ao ser com excelentes chances de alterar para melhor o seu desempenho e as suas atividades, constituindo-lhe suportáveis provas. As provas poderiam ser uma logo de uma aspiração, desafio ante algumas metas que parecem inalcançáveis, dores de processo de desgaste orgânico e mental.
quedas profundas de calabouço, né? Não, isso tudo sem as quedas profundas nos calabouços das paralisias, das alienações, das doenças irrecuperáveis. Então, seriam essas provas suportáveis, tá? Não vai cair num excesso, porque, na verdade, a pessoa está ali aprendendo com a ação do amor. Se tal suceder, ainda poderemos catalogar como escolha pessoal, por acreditar que o candidato ser esse o meio mais eficaz para sua felicidade próxima, liberando-se da cangarrude e da inferioridade moral. Então, o que seria? Isso é uma escolha para passar por uma prova que ele quer passar para poder evoluir, né? Uma escolha dele para ver se vai ficar livre da inferioridade moral, né? Não é de uma vez. Então, poderia se identificar essa escolha, né, uma pessoa, na resignação e coragem demonstradas pelo educando, quando ele passa pela prova, e até mesmo na sua alegria diante de ocorrências dolorosas. Aí a gente percebe, se a pessoa com essa força toda, ela, né, na verdade, ela tá com resignação, coragem, ela já está com aquilo ali, já estava pensado, né, já estava meio que escolhida, né, por ela mesma. As provações se manifestam dessa forma, de maneira suave, lenificadora no seu conteúdo e abençoada nas suas finalidades. Sem o caráter punitivo, educam de forma consciente, incitando ao aproveitamento da ocasião em forma eficiente e mais lucrativa, com o que equipam aqueles que as experimentam, para que se convertam em exemplos. Não que experimentem isso com toda essa coragem, tudo, eles se convertem em exemplos. Apóstolos do amor, do sofrimento, missionários do bem, mártires dos ideais que esposam, mesmo que no anonimato dos testemunhos, sempre se tornando modelos dignos de serem imitados por outras pessoas. Aqui nós podemos citar o exemplo do Chico Xavier, né? Que sempre passou por várias provações ali, doença e tudo, e ele estava lá firme, então se converteu em exemplo, né? Em apóstolo do amor para a gente, missionário do bem, tudo. As provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desempenho do espírito. Considerando-se a vida sob o ponto de vista causal, das suas origens eternas, as ocorrências na esfera física são de breve duração, não se alongando mais que um curto período. Valem, portanto, quaisquer empenhos, os sacrifícios, as provas e testes que recompõem os tecidos dilacerados da alma, advindos das anteriores atitudes insensatas. Então, aí nós vamos empenhar tudo, porque tem as atitudes anteriores, e aí vamos nos empenhar para que possamos recompor o tecido dilacerado da alma, como Joana fala aqui, né? Toda aprendizagem propõe esforço para ser assimilada. E toda a ascensão exige o contributo da persistência, da força e do valor moral. Da vontade também, nós podemos até acrescentar aqui, né? Os compromissos negativos, pois, ressurgem no esquema da reencarnação, como provações lenificadoras, que o amor suaviza e o trabalho edificante consola. As expiações, todavia, são impostas, irrecusáveis, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Porque o amor de Deus vige em todas as suas leis, mais justas do que as dos homens, seja qual for o crime, elas objetivam reeducar e conquistar o revel, não o matando, isto é, não extinguindo, né? Não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado, né? A gente já escutou isso também lá nos evangelhos. O encarceramento nas paresias, que a paresia é uma perda parcial da mobilidade no pedaço do corpo, então, paresias, limitações orgânicas, mentais, até as paralisias, que aí é por problema neurológico, né? As patologias congênitas sem possibilidade de reequilíbrio, certos tipos de loucura, de cânceres, de enfermidades degenerativas se transformam em recurso expiatório. Então, se encarcerar ali nisso tudo, que a pessoa não vai melhorar, se transforma em recurso expiatório para o infrator reincidente, que, no educandário das provações, mais agravou a própria situação, derrapando para os abismos da rebeldia e da alucinação propositais. A pessoa passa pela prova, fica, né, rebelde, com alucinação proposital e não quer, fica com raiva e, resumindo, acaba, além da aprovação agora, não teve aprovação, ele agora vai pegar uma expiação para ver se, pelo menos com aquilo ali, a pessoa consegue dar uma acertada lá no seu perispírito, né, e no espírito.
Cada ser vive com a consciência que estrutura. É a gente que faz, né? Tudo monta a nossa consciência. De acordo com seus códigos, impressos em profundidade na consciência, perispírito também, lógico, recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciatórias de libertação. Há, em nome do amor, casos de aparentes expiações, seres mutilados, surdos-mudos, cegos e paralisados, ancenianos e aidéticos, entre outros, que escolhem essas situações para lecionarem coragem e conforto moral aos enfraquecidos na luta e desolados na redenção. Então, há esses espíritos também que já vêm com essa que a gente pensa, aparente expiação. Na verdade, eles não estão espiando nada, eles já vieram para poder lecionar coragem, conforto moral, mostrar para as pessoas que precisam ter, né, aquela força, e olha para aquela pessoa, puxa, mais fulano, tem tudo isso aí, e está lá forte, agindo, trabalhando. Então aí você dá uma, fortalece a pessoa, né, que está vendo aquilo. Jesus, que nunca agiu incorretamente, é o exemplo máximo. Logo após, Francisco de Assis, que elegeu a pobreza e a dor para ascender mais, não expurgava débitos. Antes, demonstrava-lhes a grandiosidade dos benefícios. Também não tinha débito para Francisco de Assis. Todos sabemos que é o João, né? O João que estava lá com Maria na época de Jesus, é o João Evangelista. As expiações podem ser atenuadas, não, porém, sanadas. Então, não tem como evitar uma expiação. Ela pode ser atenuada. Nós estamos aqui com um caso, está falando uma como se, né, vai colocar aqui agora que estão dando uma chance para ele. É uma expiação, essa tuberculose. Mas não porém sanada. Elas podem ser evitadas, não pode ser evitada, pode ser atenuada. Enquanto as provações constituem forma de sofrimento reparador que promove, esse parágrafo que a gente deve ficar, para a gente conseguir entender a diferença de provação e expiação, esse parágrafo ele é essencial, porque ele mostra que a aprovação, ela vem para a gente, para que a gente possa promover, a gente vai dar uma evolução, vai fazer uma evolução se a gente passar pela prova. Ela dá um sofrimento reparador que promove o espírito. Mas as expiações, elas apenas restauram o equilíbrio perdido. Elas não vão fazer o que você promove. Só porque você passou na expiação, ele não vai te promover um degrauzinho, ela vai te reconduzir à situação em que se encontrava antes da queda brutal. Então, reconduz o delituoso à situação que se encontrava, ou seja, restaura o equilíbrio. Você tirou, você desarmonizou o universo, você agora vai ter que harmonizar com uma expiação que você faz com aquilo tudo ali no seu próprio corpo e também com as pessoas que estão ao redor. Né? Então, ao lado das origens kármicas de sofrimento, surgem as causas atuais. A kármica, como eu falei, sempre fala aqui no sentido, a Joana e o Miranda, no sentido de ações, atitudes do passado. Então, ao lado dessas origens do passado, tem as causas atuais quando o homem o busca mediante a irresponsabilidade, a precipitação, a prevalência do egoísmo que o incita a escolher do melhor para si, em detrimento do seu próximo. Essa atitude se revela em forma de emoções perturbadoras que o aturdem na área das aspirações e se condensam em formas de aflição. O amor é o antídoto para todas as causas do sofrimento, por proceder do divino psiquismo, que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Na raiz de qualquer sofrimento, sempre será encontrada como seu autor o próprio espírito, que se conduziu erroneamente, trocando o mecanismo do amor pela dor no processo da sua evolução. Então, sempre somos nós que atraímos qualquer sofrimento. Tem que pensar, mas eu tive, fulano de tal fez isso, eu sofri. Não, mas isso aí tá contigo, tá guardadinho. Deixa eu ver que eu acho que ainda tem um pedacinho, não sei se eu. Não, agora nós vamos fazer o comentário. Então, gente, deixa eu abrir aqui que agora eu não sei fazer. Agora a gente vai para o comentário e depois vamos continuar. Continuar. Então vamos lá. Comentários, dúvidas de todos vocês. No Evangelho, segundo o Espiritismo, né, o Bem-aventurados os aflitos, eles têm uma parte que fala, né, das causas atuais das aflições, das causas anteriores das aflições. Então, existem aflições que a gente vive
no presente, né? Que não tem origem no passado. E muitas dessas causas são provocadas por nós, né? Por erros que a gente vai cometendo ao longo da vida, né? E, e o remédio, né, que a gente encontra é a confiança em Deus, né? É seguir em frente, não se martirizar pelo erro, seguir em frente corrigindo, né, os erros, porque muitas vezes a gente sofre e não aceita, né? A gente não aceita que foi que fomos nós os responsáveis, né? E, mas assim, enquanto a gente está nesse processo, né, de estudar, como estamos aqui, nós estamos nos empenhando por uma melhora interior. É por isso que a gente estuda aqui, que a gente está há tantos anos, né, que já faz o quê? Nem sei, acho que uns 4 anos já que a gente está estudando aqui religiosamente, né, às terças-feiras. E por quê? Porque todo o nosso grupo, né, objetiva uma melhora interior, né, um crescimento espiritual através do conhecimento, né, desses espíritos maravilhosos, né, que vem trazendo tanta informação para nos auxiliar. Então, da parte de nossa parte, a gente nem deveria não aceitar, né, que nós somos responsáveis, né? Ou seja, que nós deveríamos entender que temos responsabilidade, porque isso até facilita esse caminho de modificação, né? Porque quando a gente não fica dando murro em ponta de faca, né? Passa a vida inteira, tem gente que passa a vida inteira insistindo nisso, e joga fora a sua existência em situações que, eu tô certo, e joga fora, né? Oportunidades maravilhosas que a reencarnação nos oferece. E quanto tempo nós vamos levar para a gente retornar para corrigir, né? Então a gente tem que aproveitar esse momento, né? Essa reencarnação, para que a gente possa se modificar. Então o Evangelho ele mostra isso para a gente e dá uma grande lição, né? O capítulo 5 ele é um verdadeiro tratado, né? Sobre a dor, né? É isso aí. Né? Então, a gente vê isso. É que a gente, você falou, a gente não lembra, né? Mas a gente sabe aqui, estudando, né? Porque, na verdade, pô, muito difícil a pessoa entender que aquilo ali que ela está passando tem a origem tá com ela. É como a Joana fala aqui, na raiz de qualquer tipo de sofrimento, será sempre encontrado como seu autor o próprio espírito. Então, é de qualquer tipo de sofrimento. E o autor é o espírito. Por quê? De qualquer maneira, você pode não estar provocando aquilo ali naquela hora, mas você já está vindo com uma história antiga, e também naquele momento você também tem que utilizar, né, tudo que como você falou, tudo que nós estamos aprendendo. Então, utiliza todos os recursos. Você falou oração, a gente utiliza a olhar para a pessoa com compaixão, o perdão, e todos esses sentimentos, né, essas emoções que a gente está aqui querendo desenvolver a gente tem que botar para colocar na prática, né? O que a gente aprendeu na teoria. Mas na hora a gente acha sempre que, não, eu estou sofrendo porque fulano me fez sofrer, né? Que alguma coisa me fez sofrer. Vamos ver o que a Sandra vai falar. Sandra, fala. Sandra Pereira. Só porque a gente falou sobre, né, aproveitar, né, o estudo, e a gente só vai aproveitar o estudo se a gente começar a olhar na nossa vida o que implica, né, cada sofrimento, o que diz de você cada sofrimento, né, que direção, o que você precisa mudar na sua vida para você estar mais de acordo com as leis divinas. Então, assim, a gente vai aproveitar esse estudo à medida que a gente conseguir aplicar na nossa vida aquilo que a gente está vendo que o outro passa. Tá? Então, assim, é muito importante, como a gente já falou várias vezes, autoconhecimento, autopercepção, e aprender, né, que tudo isso que a gente ouve está feito para a gente. É aquilo que a gente precisa de ouvir para transformar a nossa vida. Agora, transformar a nossa vida é o nosso trabalho.
para que a gente, né, se lembre sempre, né, ao final de cada estudo, né, o que eu estou aprendendo, o que na minha vida tem a ver isso que eu estudei. Isso é excelente. É isso também colocado aqui também. A história dele prometer, 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 e depois o que que acontece? A pessoa vai, é, se, ela faz essa promoção. A gente, quando vem para a carne, gente, a diferença é incrível, né? Porque tá, né, como vê, ele agora está lá no plano espiritual conversando com a irmã Angélica. Já está com outra cabeça, né? Ali já viu o passado, viu as coisas que ele fez errado, está pedindo, reconheceu que ele não fez, né? Cumpriu o que ele tinha que deveria fazer. Então, assim, quando vem para o corpo, a gente fica influenciado, isso faz parte, né? Faz parte, o esquecimento do passado faz parte, e aí a pessoa tem que começar e aí vem as provas, e aí você tem que colocar isso para fora. O que que ajuda demais? O estudo, com certeza. Pessoa que tem essa, como nós sempre comentamos, né? Quem tem a doutrina espírita, para poder estudar e para poder tirar suas dúvidas, já está com um avanço no conhecimento grande. Né? Às vezes a pessoa questiona, mas você acha que a verdade é só o que você estuda? Eu já escutei várias vezes. Mas isso pode ser para verdade para você. Eu falo, é verdade para mim, pelo menos para mim está fazendo muito efeito. Então, assim, tipo, eu não vou ficar discutindo quem é verdade, porque a gente sabe que a verdade ela é relativa também, né? E cada um vai ter a sua verdade. Mas, no geral, a verdade está com o evangelho. Para mim, então, assim, o que está lá, que a gente coloca, que a gente estuda, e vem o Espiritismo e explica, então aquilo ali, para mim, está me ajudando demais na vida e ajuda todos, né? A gente sempre fala, o Consolador Prometido, ajuda toda pessoa que se empenha em estudar, em aplicar o que a doutrina ensina, né? Aplicar o que a doutrina fala que o Evangelho ensinou, e daí você vai para frente. E nisso tudo, a pessoa vai começar a ficar nessa sintonia e começar a entender como a Sandra falou agora, começa a entender um pouco e fazer reflexão. Estou passando por isso aqui, então não é por quê, é para quê. Para que eu tô? O que que eu tenho que ver aqui nessa situação que eu estou passando, que eu tenho que ver que eu preciso tirar uma lição? A gente sempre comenta isso. Tem sempre uma lição. Você está no sufoco, no meio do furacão, procura se agarrar a alguma coisa, porque você vai tirar uma lição daquilo ali, tá? E é isso que é importante. Bia, depois a Sandra para falar. Bia primeiro. Denise também está na fila. A Sandra levantou a mão depois. Vamos lá. Bia primeiro, depois Denise, depois Sandra. Fala, Bia. Eu acho interessante, né, sobre a questão da lei de causa e efeito, né? Que antigamente eu até achava assim, errei, eu vou ser cobrado logo imediatamente. Não necessariamente, né? Tem vezes que você só vai reparar aquilo que você cometeu de errado agora no presente, anos à frente, né? Às vezes até em outra vida. E se eu não me engano, acho que foi o Haroldo que falou, né? Isso se dá porque se você cobrar tudo agora, às vezes o espírito não está maduro para receber aquela lição. Então tem que esperar ele dar uma evoluída para ele poder entender que ele errou, né? Não sei se tem outros motivos também, mas pelo que eu me lembro É, era por conta disso, né? Por causa disso. O isso espírito aí ainda não. está imaturo para aprender, né? Naquele Exatamente. momento, no Ele não vai caso. aguentar, não vai suportar, né? Então ainda tem que esperar Uhum. ele passar por mais aquelas etapas. Às vezes, como aconteceu com esse aí. Isso aí ele não foi cobrado, né? Em seguida, e aí deram uma chance. Na verdade, ele estava com aquela. Não conta agora, ele está no início do livro, né? Vamos talvez saber o que acontece depois. Mas nessa reencarnação anterior, ele não passou por nenhuma situação de pulmão, né? Porque ele matou o floreio Uhum. de pulmão. Ele agora está ali fazendo o quê? Ele está recompondo o próprio perispírito. Assim, a gente sempre fala o negócio de vai ter que pagar do jeito que falou, né? Com ferro, fere, será ferido. Com ferro. A situação não é essa. O próprio espírito, eu acho que foi no último estudo nosso, ele mesmo que sente essa necessidade de passar por aquilo que ele fez com outra pessoa. E aí ele fala: isso dói, né? Agora eu não vou querer mais. Mete o dedo na tomada. Então ele não meteu. Fez outra pessoa colocar o dedo. Aí a pessoa vai ter um choque, cai. Ele, poxa, então. Aí ele ficou com culpa. Mas peraí, deixa eu ver se foi ruim mesmo. E vai lá, realmente não foi bom. Não vou fazer isso mais pra ninguém. É uma experiência que ele quer passar. Cada um tem de um jeito, né? A gente sabe. Mas realmente, isso aí pode não ser na próxima. A gente já viu o caso aqui que a pessoa vai 400 anos depois, né? E aí depende Uhum. da programação e o que o espírito vai caminhando, que depende da evolução do espírito.
Denise, E fala. também o que ele aguenta, né? Passar, né? Exatamente, ele vai para ele aguentar. Denise, Uhum. E acho importante também a gente ter consciência que a gente não pode se cobrar das pessoas, né, que vivem em volta da gente, conhecimento que nós temos, né? Porque aí, às vezes, as pessoas estão passando determinadas coisas e a gente não tem nem como responder para elas, porque não tem esse conhecimento, não aceitam, né? E o pior é que, de vez em quando, você, de repente, até se vê cobrando de determinadas pessoas em volta de você, que tenha uma atitude que você teria, mas que não pode, né? Porque, na verdade, a gente já tem um pouco de conhecimento, não tem tudo, a gente acha que sabe muito, mas não sabe nada, né? Mas aí é bem complicado isso também, sabe? E aquele parágrafo que você mostrou da Joana de Ângeles, das provas e expiações, das diferenças, é bem esclarecedor para isso, né? Bem esclarecedor. e é importante a gente gravar que a prova, ela é sofrimento reparador que promove o espírito. Se você passar pela prova, aí falou com coragem, com resignação, você está subindo. É um degrauzinho que você está subindo. No sentido de quê? De você se tornar uma pessoa melhor em todos os sentidos, porque aí você vai. Eu não tenho gente que fala, não ficar reclamando, se lamentando. Toda pessoa que fica esse tipo de energia, ela não está evoluindo. Ela está passando por tudo, está reclamando, não está valendo nada. Então, a aprovação ela é para você ter um sofrimento reparador que promove. E a expiação só vai restaurar o equilíbrio perdido. A expiação é para consertar, trazer a harmonia de novo. Você desarmonizou, desequilibrou, agora traz. E aí existem vários tipos, a gente não tem como numerar nem contar, porque cada caso é um caso, mas vários exemplos de expiações que vai dar nisso. Sandra, agora é você. Eu estava aqui me lembrando, eu não vou falar dentro exatamente do espiritismo, porque eu acho que ainda estou um pouco, embora eu tenha já algum conhecimento, eu estou, em termos humanos, um pouco longe dessas leis, né, no sentido de cumpri-las, né? Mas eu estava me lembrando que alguns anos atrás, eu acabei percebendo que, na época eu nem me lembro qual era o sofrimento, mas eu me lembro que eu tive um insight de que o sofrimento que eu estava passando era porque eu não aceitava as coisas como elas eram. É a questão dos desejos, né? Da gente ter vários tipos de desejos e acabar não aceitando, inclusive, né, as provas, isso aí já colocando nome nas coisas, né? Então, assim, o não aceitar o que está acontecendo. Não é questão de aceitar e não fazer nada, é ficar resistindo ao que está acontecendo. Isso é assim, uma fonte de sofrimento muito grande, porque aí você não faz nada. Na realidade, é aí que você não faz nada, é quando você resiste. Quando você não aceita, é que você não faz nada. Você fica resistindo e sofrendo, né? Então, isso pode se aplicar, né, assim, não tenho conhecimento para dizer que essas coisas podem ser linkadas, né, às provas e às expiações. Acredito que possa ser, né? Então, assim, e até por coincidência, um pouco tempo depois de eu ter esse insight, de eu perceber que a fonte do sofrimento era a resistência ao que estava acontecendo, que era negar o que estava acontecendo, então só negava, só resistia e não lidava com a situação, né, de uma maneira melhor. Aí, por uma coincidência do destino, eu encontrei na internet uma palestra do cara que escreveu O Poder do Agora, que tem esse nome horroroso, né? Parece uma coisa de autoajuda, mas é muito interessante o livro. Cartol, o nome dele. É Exatamente. cartão. Ah, Eu entendo mesmo. e aí eu até comprei o livro, li e tal, mas eu falei, nossa, é aquilo que eu saquei mesmo, que é. O que ele fala ali foi o que eu tive o insight de perceber que eu estava resistindo ao
momento, né? E o budismo também fala muito na questão da aceitação. Mas o que a gente fala em aceitação parece uma coisa passiva, mas não é, é o não brigar com as circunstâncias. Aí você já tem uma outra forma de poder lidar com elas, né? Quando você aceita, né, que aquilo existe, que é assim, você pode ser mais criativo em lidar com aquilo e sofrer menos também, né? Porque eu acho mesmo que o sofrimento vem da resenha. Claro que tem situações gravíssimas e tal que já levam ao sofrimento só pela própria situação, doenças graves, essas coisas, né? Mas eu acho assim importante que nós mesmos criamos os nossos sofrimentos. Nem todos eles são reparações, nem todos eles, né? Nem sempre que a gente sofre é porque a gente está espiando alguma coisa, está tendo alguma prova, ou está reparando alguma coisa. Muitos sofrimentos nós causamos pelos nossos desejos, desejos amorosos, ambiciosos, desejos invejosos, desejos na comparação com os outros, né? Então, muitas vezes, você não pode achar que todo sofrimento, tudo que a gente não está vivenciando bem é uma questão de reparação, né? E é difícil separar essas coisas, mas para isso eu acho que a gente volta no autoconhecimento. Só o autoconhecimento vai poder fazer com que a gente separe as coisas, né? Do que a gente mesmo se causa ou que é algo que a gente tem que viver para o nosso crescimento. Porque Eu vou sempre pelo lado do autoconhecimento, da psicologia, porque é o que eu conheço mais, né? Mas eu acho que se encaixa perfeito. O espiritismo é a cereja do bolo. porque você está falando, mas assim, o sofrimento, você falou, na verdade você fica alimentando, na verdade o que a Joana está falando aqui, e gente, não é só a Joana, é Mano e todos os outros livros que a gente vê, o meu próprio Miranda com o Dr. Bezerra já falaram isso, que na raiz do sofrimento o espírito é o autor, sempre, sempre. Então nós sempre vamos ter a nossa cota, né? De que o sofrimento vai aumentar de acordo com o que você falou, de acordo com o que você estiver criando. Você está alimentando aquilo, você vai piorar seu sofrimento. Mas você é autor daquele sofrimento. E aí ela fala que esse espírito se conduziu erroneamente, trocando o mecanismo do amor pela dor no processo da sua evolução. Então, se você. Não vamos falar já já, eu vou até continuar a ler, porque já já vai falar do determinismo e do livre-arbítrio, que a gente sabe, o livre-arbítrio. Não, então vai mostrar que cada escolha nossa tem uma sua consequência, e muitas vezes a gente estava achando que não, assim não dá, e você vai estar determinando o seu futuro, de acordo com justamente com tudo que a gente faz. Vou continuar para dar tempo, que já é 8h23, depois a gente fala mais, que vai voltar esse assunto aqui. Vamos voltar ali para o resto do capítulo. Para cá. Então terminamos aqui, agora vamos continuar. É um trechinho pequeno que faltava, mas para não ficar muito conteúdo. Então a irmã Ângela tá falando para ele. Aí ele falou: eu queria até, né, ter filho, coisa e tal, deu a entender que ele aceitaria a paternidade. E a irmã Angélica fala: não acreditamos que a paternidade sanguínea esteja nos planos atuais. Não obstante, outros filhos necessitados de socorro, quanto tu deles, para o teu próprio bem, te chegarão ansiando por carinho e esclarecimento, educação e amor, em cuja tarefa áurea está em cursa igualmente e que não pode ser postergada. Então aí ele não vai, está falando que ele não vai ser pai de sangue, mas vai acontecer algumas coisas. Agora vem um recado para todos nós. Cuidado, porém, meu filho, porquanto muito se pedirá a quem muito for dado, conforme a recomendação de Jesus. Lembrando que nós estamos recebendo muita ajuda pelos nosso esforço aí, de buscar o conhecimento, mas vai muito se pedirá a quem muito for dado. Aí ela continua dizendo: não te serão regateados os socorros. Todavia, esperamos que saibas corresponder aos juros. Que deram, né? Uma nova ali cota para ele, porque os dias de temporal irrompem sem aviso prévio.
E é durante a aparente saúde que a doença se insinua, desencadeando o seu sucessivo movimento de desgaste e aflição. Voltaremos a encontrar-nos. Agora repousa. Aí o Bernardo vem, aplica energias calmantes em águas, em espírito, que aí ele adormece. Enquanto isso aqui nós estamos conversando para o hospital, a cirurgia estava rolando, prosseguia, a câmara pulmonar, né, o pedaço do pulmão, o pulmão direito, acabou de ser extirpado e depositado no balde de resíduos. Nesse momento, se iniciavam as técnicas plásticas corretivas e as suturas internas, em preparativos para a finalização. Quando foi concluído o tratamento cirúrgico, haviam-se passado várias horas. À saída, o doutor Vasconcelos encontrou Áurea, ansiosa, que o olhou com indefinível interrogação. O médico gentil respondeu-lhe: De nossa parte, filha, tudo bem. Agora é com Deus. Aguardemos. Então, terminou o texto do capítulo, termina aqui no final da cirurgia. E no comentário, a gente vai voltar aqui na história do livre-arbítrio, né, que eu estou falando. O livre-arbítrio responde pelo crescimento do espírito, desde que não interfira no determinismo das leis soberanas. Essa é uma frase que ela fica meio confusa, né? Eu li bastante coisa, vocês já bem trouxeram algumas referências, e aí tem vários meios de esclarecer isso, entender isso, né? Então, não vai interferir no determinismo, tanto quanto elas também não se impõem sobre o livre-arbítrio em violência de ação. Vamos lá para o Consolador. Emmanuel, na pergunta 135, ele vai falar: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, a lei divina, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina, que é a hora que a gente coloca lá, né? Você faz um erro, desarmonizou, aí já está começando a contar, ele semeou, vai colher. Continuando aqui, já não está nessa pergunta 135, já está um trecho que eu depois não consegui descobrir de quem era, que eu fui buscando, mas é sobre o comentário mesmo desse pedaço. Para que não haja perturbada a harmonia do universo, Deus criou leis naturais e imutáveis. Então, a lei de Deus não muda. E a lei natural é a lei de Deus. Isso é a pergunta 614 no livro dos Espíritos, que Kardec pergunta o que é a lei natural, e a resposta dos Espíritos é a lei divina, é a lei de Deus. E esta lei que indica o homem que o homem deve fazer ou deixar de fazer. E a continuação nem coloquei aqui, mas ela vai falar que ela é a única que traz que o homem consegue a felicidade, ele seguindo essa lei de Deus. É a única, o único jeito. Aí tem até um slide aqui do estudo que eu estou fazendo para apresentar, que vai explicar, porque ele tem uns pedacinhos, é uma notinha de Kardec pequenininha, achei interessante, porque dá um clareamento e esclarecimento maior falando das leis, né? A lei divina ou natural. As leis divinas, elas regulam as leis físicas e as leis morais. Então a gente só pensa às vezes na moral, né? Ou só na física. As físicas regulam o movimento e as relações da matéria, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. É estudo da ciência, mas é lei divina. Foi Deus que criou. Um exemplo prático assim é a lei da gravidade. Você pega um copo, solta, aquele no planeta Terra, né? Ele cai no chão, pronto. É uma lei ligada ao movimento, à relação da matéria, mas é divina. E a ciência estuda. Agora, além das leis, regula a leis físicas, regula as leis morais também, que são aquelas que dizem respeito especialmente ao homem, suas relações com Deus e com os seus semelhantes, que contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida do espírito. Então, aqui tem esse quadrinho que mostra as físicas, regulando o movimento e as relações da matéria, e as morais do homem com ele mesmo, do homem com Deus. O homem é ser humano, né, gente? Botou esse homem aqui porque estava lá no quadrinho, eu peguei. E do homem com semelhante. Então, essas leis morais vão mostrar essas regras de vida. E a gente são aquelas 10 leis que estão no Livro dos Espíritos. Não vou entrar em detalhe aqui, depois, se vocês quiserem, até mando outro slide para o grupo lá. Bom, o determinismo e o livre-arbítrio estão estreitamente ligados. A gente fala, existe determinismo? Existe sim. Determinismo é a nossa evolução. Né? A evolução do espírito, a perfeição relativa e a felicidade. Tudo isso é determinismo.
Como é que ele vai chegar lá, né? O homem, ele tem livre-arbítrio para viver plenamente. Agora, fazendo o quê? Escolhendo bem, porque não é escolhendo o mal, que o livre-arbítrio dele, que vai levar ele a uma felicidade. Ele tem que ter o livre-arbítrio para escolher o bem, com autonomia, responsabilidade pelos seus atos. O determinismo reside nas consequências dos atos praticados. Então, todo ato praticado tem uma consequência. Um ato bom, a consequência é boa. Se o ato foi com um erro equivocado, não foi ruim, a consequência não é. Então, assim, existe esse determinismo, sim. De acordo com o que a gente faz, nós vamos ter isso. Semeou, vai ter que colher. A colheita é obrigatória. O progresso é a lei divina e a felicidade é o determinismo dos espíritos. Aí eu achei um artigo muito legal do Grupo Espírita Seara do Mestre, assinado por Cleto Brutes, está nesse link aqui. Vai falar muitas coisas também ligadas a esses estudos todos, e ele vai colocar que o livre-arbítrio e o determinismo, vai explicar melhor, né? Estarão sempre presentes na vida do espírito. A liberdade está presente no momento de decidir e agir. Você decide, você tem liberdade, né? Como é que você vai agir? Antes da ação ser executada. Desencadeada a ação, aí está diante de um determinismo da colheita obrigatória ou lei do retorno. Tá? Achei esse parágrafo ótimo, porque é exatamente isso. Você tem liberdade, até, né? Livre-arbítrio, escolhe agora. Depois que escolheu, determinismo é a colheita obrigatória. É a lei de retorno que ele coloca aqui, que é a lei da história que você, né, que você envia de energia, de vibração, você recebe de volta. Bom, o determinismo está mais vinculado ao plano físico das provas. O mesmo não acontece em relação às provas morais. Por quê? Aí ele explica que né, ali o ser vai ter livre-arbítrio para ceder ou resistir às influências de suas fraquezas e imperfeições. Então, ele tem o livre-arbítrio, tem uma prova moral, aí pode ter fraqueza, imperfeições. Então, assim, ele, na verdade, tem um melhor jeito de falar quando está na prova. A gente consegue explicar melhor quando está na prova do plano físico, né? Quando escolhe reencarnar, o espírito exercita sua liberdade e será viabilizada pelo determinismo dos desígnios superiores. Então, ele vai exercitar a liberdade, mas tá lá, já semeou. Agora vamos fazer o planejamento reencarnatório. E aí ele tem a oportunidade de participar da elaboração do projeto da vida futura, quando ele está bem, né? Quando ele não está desequilibrado, mas a providência é a providência divina que cria as condições para que a sua vontade se concretize. Então, ele pode ter uma vontade, mas olha só, mas não vai dar, não. Você fez isso, isso, isso. Agora você não está com mérito aí para conseguir escolher isso aqui, não. Dá para fazer para você mais ou menos assim, e aí a pessoa vai negociando lá quando ela está em condições, sempre colocando esse parênteses aí vai falando com os benfeitores para ver se consegue, como a gente viu lá nos desenhos, né? Ver o que consegue fazer. Ante as provas e desafios que estarão presentes na sua vida, sempre contará com oportunidades de fazer novas escolhas, as quais poderão amenizar o determinismo da justiça divina. É o que a gente colocou. A pessoa pode ter a prova lá, aí ela vai agindo bem, aceitando, resignação, com coragem, faz novas escolhas, escolhas boas, age no bem, que vai falar também aqui, vai, né, entrando em sintonia, faz seu trabalho e está sempre fazendo tudo que pode para poder melhorar a vida dos outros. Bom, aí você ameniza o determinismo. Teria, nós temos várias histórias que contam isso, né? Uma das histórias mais conhecidas é aquela do cara que perde o dedo, e a gente, né, já botei isso várias vezes aqui, perde o dedo, na programação era para ele perder o braço inteiro, ele tem um acidente, um trabalhador numa casa espírita que sempre super ativo, e aí ele estava programado para ele o braço, mas ele foi trabalhando, trabalhando cada vez mais, e aí um dia ele tem a explicação, o Chico Xavier traz para ele a explicação, e ele estava. Isso tudo amenizou, porque a programação era para ele perder o braço, porque ele moeu o braço de um escravo na máquina de moer, porque o escravo não fez lá uma coisa que ele não gostou, ele pegou e fez o cara enfiar o braço e moeu o braço, olha só. E aí o que ele fez? Ele mesmo, a programação não apareceu aquilo, mas foi amenizado. Era um determinismo, foi amenizado da maneira que é uma prova, né? Não é uma expiação, era uma prova. Pois todas as boas ações que tiver a iniciativa de praticar estarão suavizando sua caminhada. Então, cada boa ação que a gente pratica, a gente pode estar curando uma ferida, limpando um perispírito, colocando ali um curativo num bloqueio do perispírito que a gente tenha causado, sempre com as boas ações. Diante da dor,
sempre poderá optar entre a resignação e a revolta, o que fará grande diferença. Vai na resignação, você já tá melhor, já está ligado, tá sintonizado com uma boa energia. Vai para a revolta, já está mal, porque sintonizou com a energia negativa, ruim, então com certeza você não vai ter um bom resultado. Sem perturbar a harmonia das leis universais a qualquer tempo, Deus poderá atender às súplicas do ser, desde que, pelo exercício da vontade, ligue-se a Ele através da oração e principalmente das boas obras. Então, é aí, sem perturbar a harmonia das leis universais. A pessoa está fazendo tudo que pode e está em oração, em prece, fazendo boas obras, ela já está com bastante, né? Bastante recursos, instrumentos que ela está utilizando para se melhorar, para melhorar tudo, né, na vida dela. Então a gente vai lembrar daqui do apóstolo Pedro falando que a caridade, que é o amor também, né, que também é traduzido por o amor, cobrirá uma multidão de pecados. Todo o amor, né? A caridade é o amor em ação. Então isso aí é importantíssimo. Se a pessoa está lá, né? Se a gente, nós aqui, estamos aqui sempre colocando, já fiz tanta coisa errada, né? Já tenho lá um passado negro, não sei o quê. A gente tem que ver que o tempo ficar falando, vai lá e vai trabalhar, né? Não só ficar rezando também, né? Que a gente sabe que a gente pode rezar, se você está em condições no momento não poder fazer atividade alguma, mas sempre tem um meio que a gente possa atuar realizando boas obras, trabalhando no bem, né? E aí a gente sabe que o trabalho voluntário, especialmente numa casa espírita, ainda por cima, nós aqui que falamos de espírita, é super importante. A evolução espiritual é outra realidade que ninguém poderá escapar. É lei, gente, é a lei de evolução, é a lei de progresso. Tá lá? É uma das leis morais. Então, tudo progride no universo. Tudo que emana de Deus visa o bem. O mal, que ainda é praticado na Terra, como consequência do mau uso do livre-arbítrio dos seus habitantes, ou seja, daquele que não ele é o mal, é a ausência do bem, é uma consequência do seu uso ali, uso do livre-arbítrio, uma consequência do mau uso. Esse mal é transitório, não vamos ter mal. A Terra está caminhando para a regeneração, para depois mundo celeste, depois mundo ditoso, mundo, né, celeste. Então, não tem isso, pessoal. Nós vamos para lá, um dia a gente vai chegar lá. Demora porque nós estamos aqui, né, batendo cabeça, todos nós aí, mas estamos nos esforçando, sempre lembrando disso. Desse modo, os espíritos estão predestinados a progredir, mas sempre na medida dos seus esforços. Foi o que eu acabei de falar. É na medida do nosso esforço. Se a gente estiver fazendo bastante esforço, a gente progride mais rápido, vai ter mais atenuação das provas e tudo. Mas se a gente tiver vou fazer isso aqui, faz uma coisinha aqui, passa 6 meses para fazer outra coisinha acolá. Então, olha bem, né? Muito será cobrado daquele que está recebendo, nós. Tudo que acontece tem um motivo justo de ser. Pela ação, ou mesmo pela inércia, a vida se projeta como resultado do exercício do livre-arbítrio de cada ser, o qual é sustentado pelo determinismo da ação do plano superior. E aí vem a frase que fecha: a cada um será dado segundo suas obras, segundo seus esforços e os suas atividades, vai ser dado, vamos receber. No livro Espírito e o Tempo, Herculano Pires vai falar que há um determinismo subjetivo, que é o da vontade do homem, e um determinismo objetivo, que é o das condições de sua própria existência, que nós colocamos aí. Tá vendo que eles estão fazendo a mesma colocação, com palavras diferentes? E isso aí, entre esses dois, o subjetivo, que é a vontade do homem, e o objetivo, que é a condição da sua existência, existe uma oposição constante dessas duas vontades, a do homem, a das coisas, e nisso tudo resulta a liberdade relativa da sua possibilidade de opção e ação. Então, o livre-arbítrio, ele é relativo. Essa liberdade é relativa. Relativa por quê? Porque você mesmo já fez, já tem suas atitudes que passaram, e aí você tem o livre-arbítrio, sim, mas peraí, vamos botar então primeiro, vamos acertar as contas aqui primeiro, né? Na nossa balança espiritual, para você ter opção, mais possibilidades de opção e ação. Então, também, o Rolando fala aqui, explicando. Tem um artigo também que eu trago aqui, dessa Thelma, da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas de Sergipe, muito interessante também as coisas. Ela coloca que a doutrina espírita esclarece que a perfeição relativa
consequente a felicidade, né, que a gente sabe que vem, são o determinismo dos espíritos, porque o progresso é lei divina, já falamos. Pela doutrina espírita, o determinismo divino que nos impulsiona é a obrigação de progredir por meio da encarnação na busca da perfeição. No tema Escolha das Provas, no Livro dos Espíritos, que vai da questão 258 até 273, no Livro dos Espíritos diz que o planejamento reencarnatório pode ser concebido pelo próprio espírito, que deseja reencarnar, nós já falamos, ou por espíritos mais esclarecidos, especialmente designados para essa tarefa. Então, existe uma planificação fundamentada na lógica e na moralidade. Moralidade do espírito, né? Tendo em vista o progresso espiritual da criatura humana. Então, o planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, desde que ele tenha condições morais, intelectuais para tanto. Se ele não tem condição, está desequilibrado, está ali, não está acompanhando nada, saiu, está ali, está dormindo até, demora um tempo para acordar, né? Acorda ainda sem noção de entender as coisas, né? Dependendo do que ele está passando, do que ele já passou, às vezes ficou muitos anos sendo, inclusive, até preso lá no plano espiritual, no plano inferior, nos recantos, né, que a gente sabe, das cidades espirituais inferiores. Então, isso aí ele não tem condição. Aí ele vai ter o quê? Vai ser delegado esse planejamento a um espírito esclarecido, um espírito mais esclarecido, mais evoluído, porque o reencarnante não tem condições para planejar ou opinar sobre isso. O planejamento reencarnatório está ligado às consequências do uso do livre-arbítrio, situação que reflete o nível de evolução. Então, nós vamos ver ali a consequência do seu usinho, né, que passou. O livre-arbítrio usado de forma incorreta, repetidamente, que vários benfeitores falam, gente, já está errando a mesma coisa há muitas encarnações. Repetidamente a gente vem egoísta. Repetidamente a gente vem orgulhoso. Então, ou faz maldade, ou é irritado e briga com todo mundo. Isso aí já é meio básico da gente, né? Tá? Então, está na hora de tomar consciência e ver o que pode mudar. Só vão tomar consciência com o quê? Com autoconhecimento, que nós já estamos sempre comentando. E foi já colocado aqui hoje. Então, usado de forma incorreta, repetidamente, ele restringe a capacidade de opinar em novo planejamento. Você erra tanto, tanto, tanto. Chega uma hora que ele fala só, vai ser assim, tá? Não tem outro jeito, não. Você não tem condição de escolher nada agora. O teu planejamento é esse, porque você fez isso, está fazendo isso há muitos anos, então nós vamos ter que dar um jeito aqui, vai ter que dar uma paralisada nesse ponto. Então, por isso, os espíritos dedicados a essa tarefa consideram todas as ações que executamos. Né? Aí vem aquela hora, boas ações, mas antes e depois, definindo os critérios que vão nortear o planejamento que nos cabe. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade dos seus atos e das consequências que eles tiveram. Então, pela doutrina, porque aí nisso aqui, falando e lendo isso tudo aqui, gente, a gente tem que ver a hora que a gente fala de livre-arbítrio, falando, livre-arbítrio, tudo que eu posso escolher qualquer coisa. Não é bem assim. Para pensar. Tudo que a gente escolhe, nós temos que ter responsabilidade. E aí a gente acha que nunca vai, foi meu erro, desculpa, errei, né? Aí se arrependeu, entre aspas, errei, e continua errando na próxima. Aí nós temos que ver que tem o livre-arbítrio, ele também é relativo, de acordo com isso aí que eles estão falando, tudo isso que foi falado. Pela doutrina espírita, o homem desenvolve a sua capacidade de fazer escolhas mais acertadas. Nós vamos estudando, vamos conhecendo, vamos, né, tendo consciência, e aí ele aprende a utilizar corretamente o livre-arbítrio, à medida que evolui espiritualmente, pela aquisição do conhecimento e moralidade. As duas asinhas lá, lembra que para evoluir, uma do conhecimento, da sabedoria, e a outra da moralidade, do amor que a gente vai distribuir. Nessas condições, aprende a distinguir o bem do mal. A liberdade de escolhas é um meio pelo qual o homem realiza o seu destino. E terminando aqui com um trechinho, tem só um comentário depois, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo também tem isso, né? Colocando no capítulo 17 que o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Exercemos nossa liberdade em função do outro, pois só em sociedade podemos ser humanos e exercitar o nosso livre-arbítrio, que é o aguilhão da consciência moral. Aí
sempre na sociedade. Não tem como evoluir se a gente não estiver em contato, em relação com o próximo. É assim que a gente vai descobrir quem a gente é. No momento, como a gente conversou várias vezes, no momento de uma discussão, no momento de uma atitude que a gente recebe um ataque, uma agressão, nesse momento que a gente vai descobrir quem somos nós. Estamos aprendendo, né? Agora, no nosso, com o autoconhecimento, eu vou aprender que eu não sou uma pessoa muito paciente. Não sou uma pessoa que atura qualquer coisa, né? Não fico ali levando em consideração a limitação do próximo. Por aí vai. Para comentar que no finalzinho, o Espiritismo nos esclarece que nenhum crime permanece impune perante as leis de Deus, nós já sabemos. Todo ato está impresso em nossa consciência, também sabemos. Você vê que ali ficou na consciência dele, coloca ali. Eu já não sei se foi nesse capítulo ou outro. Eu sei que na consciência dele tem também na consciência do outro também. Falou, quando cravou o florete lá a pessoa morreu, ficou guardado. No crime ficou impune. Mas para o homem, né? Na lei humana, acontece que ficou guardado na consciência, tanto do Águas quanto daquele que morreu, que está agora, pelo que a gente está entendendo, está lá, se vingou, né? E está por conta disso aí, não falou do cara ainda, mas vamos saber em breve. A justiça divina encontrará os mecanismos para que o infrator aprenda, podendo acontecer pelo sofrimento e pela dor, como também pelo serviço no amor. E a reflexão para a gente fechar aqui para a gente pensar essa história, né, que ele fala, coloca aqui, as pessoas que vêm para nossa vida, esses planejamentos, né, reencarnatório. Quantas pessoas chegam à nossa vida e com a sua amizade nos trazem motivação, estímulo ao progresso, ao serviço do bem, a resignação, a paciência, a indulgência, a benevolência, né, o perdão ao próximo, entre outros. Então, assim, quantas pessoas vêm? E a gente, às vezes, a gente escuta, a pessoa fala e a gente não quer saber, não escuta. Então tá aí, gente. Foi esse o capítulo aí. Vamos agora ver o que vocês têm para comentar. André Luiz tem livros que eu acho que Os Mensageiros, né, que tem relatos, né, de irmãos lá na espiritualidade que ele vai conversar e eles falam desses arrependimentos, dessa consciência, né, do que fez, né, e a perda de tempo, né, encarnados. Uma outra coisa que eu queria falar, que você estava falando aí muito bem sobre a resignação, né? Eu sempre falo assim que eu aprendi isso com uma amiga minha, que a resignação ela tem que ser ativa, não é aquela resignação, porque a gente tem que fazer a distinção, né? Que você falou da confiança em Deus, né? Do otimismo, né? Diante de situações adversas, né? Você coragem, né? Para enfrentar o sofrimento, a reforma íntima, o autoconhecimento, essas coisas são ativas, né? E não aquela resignação passiva que você interpreta como sendo a vontade de Deus e pronto, e você não tem que fazer nada, você tem que deixar acontecer. Quando na realidade existe ali um desafio espiritual para você enfrentar, muitas vezes, né? Tem até aquela brincadeira, a piada, né, que conta que da enchente, né? Aí vem a enchente, aí a pessoa está lá no telhado e começa a rezar e pedir a Deus, meu Deus, me salva. Aí chega um barco, ou a pessoa, oi, vem, vem, vem. Ah, não, não, Deus vai me salvar. Aí o barco vai embora, o segundo vai, o terceiro vai, e depois ela se afoga. Como lá no mundo espiritual, poxa, Deus, eu pedi tanto para o Senhor me salvar, mandei vários barcos para você e você não quis ir, né? Então, a resignação dela, né, foi uma resignação passiva, uma má interpretação, né? É brincadeira, mas é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Que a gente não tem que ficar, porque tem pessoas que interpretam assim, eu sou espírita, eu tenho que aceitar tudo. Não é assim. Não é aceitar aquilo que você não pode modificar, mas você ser uma pessoa otimista e reagir positivamente, porque a gente está no mundo para isso, né? Para interagir e fazer o nosso melhor. A gente pode interagir fazendo mal, mas a gente pode interagir fazendo bem. E se resignar porque, eu fiz muita coisa no passado, você nem sabe o que fez, né? Porque ninguém lembra, né?
E aí ficar agindo, né, agir dessa forma é um desperdício, né, da sua encarnação também, porque você deixa de, de tomar uma atitude diferente para sua melhora, né? Então a resignação tem que ser ativa para o autoconhecimento como é difícil, né? Quantas vezes, né, Sultana, a gente conversa sobre isso? Meu Deus, como é difícil. Mas a gente tendo confiança em Deus, a gente vai seguindo. Ah, é difícil, mas vamos embora. Vamos embora. Uma hora a gente consegue. Gente, ninguém se livra de um vício da noite para o dia, né? Quando a gente é fumante, eu fui fumante há muitos anos atrás, graças a Deus não sou mais. Para conseguir me abandonar o vício, foi muito difícil, muito difícil. Então tem que ter muita força de vontade, tem que ter um apoio, né? E um apoio médico. Tem várias circunstâncias, e você vai devagar conseguindo, você vai se convencendo de que é importante, né? O meio externo também ajuda muito, porque como agora, de algumas décadas para cá, não existe mais esse apelo por fumar, né? Então isso também colaborou, enfim, um monte de coisas externas e internas. E aí você vai, quer dizer, levou um tempo para isso acontecer. Então, tudo na nossa vida, a transformação, ela demora muito para acontecer. Mas a gente está ali batalhando para que isso aconteça, então é isso aí que Deus quer da gente. A gente não precisa nem realizar nessa encarnação, né? Só de a gente já virar a chave, fazer um movimento diferente, mesmo que a gente não consiga de imediato, já fizemos uma grande coisa por nossa evolução espiritual. Falou de resignação ativa aí, e aí eu vou lembrar, que a gente já falou também, que Joana de Anjos chama resignação dinâmica. Aí eu vou ler um trechinho pequeno aqui do que ela fala. Resigna-te por hoje, recordando que amanhã tudo se modificará. Aí ela traz três parágrafos pequenos. Diante de infortúnios que desestabilizam a tua vida, sob o jugo de dores e padecimentos, ingratidões e perseguições, a resignação dinâmica é o caminho que te levará à construção de bênçãos, de paz e amor. Então vamos ver o que é que ela vai falar na de resignação dinâmica. O que que é? Convidado ao revide, empurrado ao desespero, chamado à desordem, silencia e ama. Obedecendo às injunções da vida, resigna-te e segues trabalhando no bem, lembrando de que a obediência liberta e a resignação sublima a alma. Aplica-te ao serviço fraternal de auxílio, confiante e resignado, adquirindo experiências iluminativas que se te incorporarão ao patrimônio existente de bênçãos. Então, assim, aí ela fala que a gente tem que seguir a trajetória de Jesus. Então, assim, é para a gente fazer o quê? Continua trabalhando, trabalha e ama. Sempre aquele. O ama é o que? A gente vai se esforçando pela compaixão. Olhar para o próximo, ver que, como a gente sempre fala aqui, todo mundo tem um passado com problemas seríssimos, histórias milenares. Então, olha para o próximo pensando a mesma coisa. Poxa, eu posso estar estudando aqui, está um pouquinho mais esclarecida, mas nós todos temos problemas sérios guardados. Então, essa pessoa nesse momento está desequilibrada, essa pessoa nesse momento está. Né? A situação, não só a pessoa, vamos botar situações. A situação veio, né, de uma situação, morte de um ente querido, né, alguém que te atacou. É a situação de um perder o emprego, né, a pessoa fica assim, em várias situações de calamidades que você acontece, você passa numa casa. Bom, aí você tem que fazer o quê? Continuar seguindo a sua resignação, não é ficar em casa chorando nem reclamando nem nada. Não é passiva, como a Carla comentou. O ativa, né, que está comentado, seria uma dinâmica. Vai fazendo algumas coisas. Sempre para fazer o bem, né? Lógico, para fazer as coisas. No sentido de trabalhar. E olhando para o próximo, olhando, vendo os limites que você também tem em você. Daí você vai olhando e vai fazendo sua modificação interna para conseguir lidar com as pessoas e lidar com o trabalho, aquela situação. Não entrar em desespero.
sempre entrar em oração. Primeira coisa que vem tem que vir na nossa cabeça. Entra em oração. Nem que você falar, ai meu Deus, me ajuda. Já foi uma oração, já foi um pedido. Já ia abrir um canal, o canal psíquico, que a gente sempre comenta, né? O nosso canal aqui, a gente abriu um canal psíquico, esse canal para conexão com o alto. Teve um momento aí que ele falou que a pessoa tem que entrar em oração, né? E se ligar a Deus pela oração e o trabalho no bem. Então, esse momento da oração que a gente abre o canal, recebe, aí já vem lá um alívio e vai continuar fazendo seus trabalhos no bem, isso já modifica a nossa vida, gente. Pode ser que na hora você nem perceba, mas modifica. Então, isso é que a gente tem que levar sempre na nossa mente, né? Na nossa lembrança. Estamos aqui rebatendo isso toda hora, né? Recordando isso toda hora, porque é a base da vida. A gente está sempre nessa sintonia, vigiando os pensamentos, né? Orando e trabalhando. É o que fala aqui da Joana também coloca. Já são 8:55, nós vamos ter que parar por hoje. E aí, Carla, faz nossa oração final e vamos seguindo em frente. Vai lá, Carla. Pai amado, agradecemos Muito por esse obrigada. estudo, agradecemos por todas as orientações da espiritualidade, para o nosso crescimento espiritual, e queremos muito, Jesus, que o Senhor nos auxilie, que possamos colocar em prática todas esse tratado de mansidão, de paz trazido por nosso querido benfeitor espiritual. Muito obrigada, Jesus, por esses estudos e que eles permaneçam firmes todas as terças-feiras. Que assim seja. Que seja, graças a Deus, gente. Beijos. É terça que vem, continuando. Agora vamos lá. Devagar e sempre. Beijoca. Boa noite para todos. Beijo, Beijo, boa obrigada, noite. Suzane. Boa Beijo, noite. muito obrigada. Tchau.